A evolução é uma possibilidade para o cristão? Meu nome é Wallace Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre teologia cristã e aplicações contemporâneas da nossa fé. Seja muito bem-vindo a esse canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos. E hoje a gente vai estar falando a respeito de ciência, a respeito de como é que a fé se relaciona com teorias científicas, especificamente sobre a teoria da evolução. Esse tema muitas vezes ele é visto como polêmico, justamente por entrar em conflito, aparente conflito ou conflito com textos fundamentais da nossa fé. E o que a teoria da evolução é? A teoria da evolução é uma teoria que explica como, por meio de processos biológicos, os seres humanos evoluíram a partir de um descendente comum com primatas, por exemplo. Todos os seres vivos evoluem e aí tem uma ramificação, muito diferente do que a gente vê por aí explicado de forma errada, ou muitas vezes as pessoas batem em espantalhos. Não quer dizer que necessariamente que um macaco virou um homem, mas que os dois possuem um descendente em comum, são coisas diferentes. Eu posso botar até um gráfico aqui, ou um link para uma matéria que explique um pouco a respeito da teoria da evolução. Primeiro é importante a gente compreender o que é de fato a teoria da evolução e não bater em espantalhos. Esse conflito surge em 1859, quando Charles Darwin escreve o livro A Origem das Espécies. E aí surge um aparente conflito, né, e entra em choque com a visão que a igreja cristã tem a respeito da origem da vida. E aí a gente vai falar um pouco a respeito disso. Eu tenho certeza que você já ouviu por alto a respeito de todos esses tópicos que eu já falei aqui até agora. Mas o principal ponto que a gente deve perguntar é: a teoria da evolução nega Deus? Muitos críticos vão dizer que sim, que a teoria da evolução ela nega a existência de um Deus criador. E a gente precisa entender dois pontos. Primeiro, teoria da evolução e criação, né? Como é que esses dois pontos se distinguem? Teoria da evolução e criação. Qual é a diferença entre esses dois? Teoria da evolução é uma teoria científica que explica por meios biológicos como se deu a origem da vida. Criação já não é uma teoria científica, possui um embasamento filosófico, né, um pensamento teológico a respeito de que existe um Deus criador soberano que criou todas as coisas. Mas aí você para e pensa, essas duas coisas estão em conflito? Não necessariamente. Uma trata-se de uma teoria científica e a outra filosófica ou teológica. Muitas das vezes as pessoas que defendem a teoria da evolução, elas vão dar um salto que vai além da teoria científica. Como assim? Como é que funcionaria isso? Por exemplo, eu vou ler uma frase aqui para vocês do Richard Dawkins. Richard Dawkins é um cientista muito famoso. A frase do Richard Dawkins diz o seguinte: o universo que observamos tem precisamente as propriedades que deveria esperar. Se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal. O Dawkins vai dizer que o universo possui as propriedades que esperamos que deveria ter. De fato, isso aqui é ciência. O universo possui todos os atributos, características, tudo funciona perfeitamente como deveria. Isso aqui é ciência, isso aqui é teoria científica, a gente não pode negar isso. Só que o Dawkins ele dá um salto filosófico, porque ele sai da ciência e ele parte para um ponto que ele não pode provar. E ele diz o seguinte: no fundo, se no fundo não há projeto, propósito, bem ou mal, mas como ele pode dizer, através da teoria científica, que não existe propósito, bem ou mal, que não existe algo maior por trás? Perceba, uma afirmação é científica e a outra é filosófica, porque a outra não pode ser mensurável, a outra não pode ser testada, a outra não pode ser experimental, nem através de uma ciência experimental ou uma ciência histórica. De nenhum aspecto ela pode ser comprovada, porque se trata de um salto filosófico. Então veja bem, ele pega a teoria da evolução e aplica um salto filosófico dizendo que esse processo é disteleológico, ou seja, não possui propósito. Só que da mesma forma que o Dawkins dá um salto filosófico e diz que a teoria da evolução ela pode não ter propósito, ela é algo aleatório, você também pode dar um salto e dizer que não, tem propósito. Eu acredito que Deus guiou processos biológicos que criou o ser humano. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve fazer isso. O que eu estou dizendo é que existe a possibilidade da teoria da evolução ela ser tanto ateísta quanto teísta. Porque a teoria da evolução não pensa e não quer responder perguntas a respeito da fé. Ela quer simplesmente explicar pelos processos biológicos aos quais se originou a vida. São coisas diferentes, são coisas distintas. Uma coisa é explicar o processo biológico e a outra é dizer se tem propósito ou não. O outro é um aspecto filosófico. Então a teoria da evolução ela pode ser tanto teleológica, ou seja, tem propósito, ou disteleológica, ou seja, não tem propósito. Então, nesse ponto, nós entendemos que a teoria da evolução necessariamente não quer negar Deus. Mas por que as pessoas tanto falam que a teoria da evolução nega Deus? E aqui a gente vai ver uma diferença entre dois termos. A gente tem que distinguir evolucionismo de teoria da evolução.
Teoria da evolução é a explicação por processos biológicos de como se deu a origem da vida. Evolucionismo é a soma de teoria da evolução mais uma filosofia materialista, ou seja, pegar a teoria da evolução e aplicar uma filosofia materialista e dizer não existe Deus, não existe propósito e é tudo fruto da aleatoriedade. Veja, isso é um salto filosófico. Então, evolucionismo vem carregado de outras filosofias ateístas, materialistas e etc. Quanto à teoria da evolução, é só uma teoria científica. Porque se nós pararmos para pensar, diversos nomes importantes dentro da fé cristã defendem de uma criação evolucionária, né? Que é a teoria de consenso científico, né? Corrente aí na atualidade. Só que não necessariamente quer dizer que essa é a única explicação, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos se envolver seriamente dentro do debate científico e não simplesmente descartar porque a gente acha que isso é uma forma de negar a Deus. Pelo contrário, teólogos como C.S. Lewis, Tim Keller, Billy Graham, John Stott, Alistair McGrath, John Alton, todos defendem um ponto de vista criacionista e evolucionário. Nomes que a gente está acostumado a ler, nomes que a gente está acostumado a estudar. Cristãos sérios, cristãos genuínos, cristãos ortodoxos. Muitas vezes a gente olha para a ciência e parece que ela está revelando uma coisa contrária à palavra. A gente olha para a ciência e a gente fala, pô, isso aqui é diferente disso. A ciência revela uma coisa e a gente olha para a Bíblia e vê outra coisa. Então o que está acontecendo? Por que uma está revelando uma coisa e outra está revelando outra? Um exemplo bem claro é Galileu Galilei. Né? Lá na Idade Média, eu não lembro o ano agora especificamente, mas quando Galileu vai falar sobre heliocentrismo, geocentrismo, ele é visto como um herege. Por quê? Porque justamente ele traz algo que vai contra o establishment religioso da época, que eles acreditavam que a Terra era o centro do universo e tal, e Galileu vem com uma teoria totalmente contrária àquilo. Certo? Mas o grande ponto é que ele foi visto naquele período ali como herege, só que o que ele estava falando não se tratava de teologia, se tratava de ciência, e as pessoas aplicavam conclusões filosóficas à ciência e tentavam enxergar respostas quais a ciência não estava proposta a responder. Ciência e teologia buscam responder coisas diferentes. Um analisa o cosmos e tudo que foi criado por Deus, e a outra analisa a revelação de Deus. A palavra, o Cristo, né, são coisas distintas e nós precisamos compreender isso. Uma não entra em conflito com a outra. A gente já tem vídeos falando a respeito disso aqui. E se existe um conflito entre teologia e ciência, muito provavelmente o conflito não está entre teologia e ciência, mas nos intérpretes que estudam a teologia e ciência. Ou seja, o erro está em nós. Ou estamos fazendo uma péssima ciência ou uma péssima teologia. Mas a grande questão que nós precisamos se perguntar, somente se a teoria da evolução nega a Deus, mas se o texto bíblico possibilita um criacionismo evolucionário. É possível ler Gênesis 1, 2 e 3 e ver que a teoria da evolução se encaixa de alguma forma? E veja bem, não estamos tratando a ciência como um filtro epistemológico, no qual tudo que está no texto bíblico precisa ser aprovado pela ciência. Não é isso. Veja bem, é pelo contrário. A Bíblia continua sendo revelação suficiente de Deus. Contudo, a gente sabe que a ciência é uma forma de estudar a revelação de Deus. A revelação criada, o cosmos, né? Lá Romanos 1 vai falar que as características e os atributos invisíveis de Deus se manifestam no cosmos. Então, através do estudo disso, a gente pode entender a magnitude desse Deus soberano. E aí, o texto bíblico possibilita ou não? Um cristão ortodoxo pode entender que Deus criou o universo e os seres humanos através de um processo biológico? Se nós formos parar para analisar Gênesis 1, 2 e 3, a gente vai ver que o texto também permite uma leitura não literalista. Porque se a gente olhar para o contexto da época, a gente vai ver que existiam primeiro outros textos alegóricos naquele mesmo período, né? O povo sumério que vivia ali próximo, arcadianos, né? De que existiam mitos criacionais ao redor, e Gênesis 1, 2 e 3 está ali como uma resposta a esses outros povos circunvizinhos. Mas a gente percebe que aquele povo, naquela época, já presenciavam outros textos alegóricos. Então não é algo estranho aquele período, porque primeiro a gente precisa entender que Gênesis 1, 2 e 3 não foi escrito para mim e nem para você. Foi escrito para aquele povo especificamente. Serve para mim e serve para você. Mas tinha um direcionamento inicial, certo? Tinha um público-alvo. E o texto de Gênesis possui um gênero literário poético bem claro, né? Existe uma diferença clara entre Gênesis 1 a 11 e de 12 para frente. Do 12 para frente a gente percebe claramente uma narrativa histórica. Do Gênesis 1 ao 11 a gente percebe que possui um gênero literário diferente. A gente percebe que os 3 primeiros capítulos eles têm um cunho poético, justamente para falar sobre a soberania de Deus, a criação. Não possui o objetivo de falar detalhadamente, descrever de forma científica ou metodológica a criação do universo.
certo? Os dias ali não necessariamente representam dias literais, mas podem ser eras, né? O termo utilizado no hebraico para dias ali em Gênesis 1, 2 e 3 é yom, mas pode significar eras, ciclos, e tem diversas outras interpretações que o próprio texto permite. Então o que eu estou dizendo não é que você precisa ler assim, mas eu estou dizendo, olha, o texto permite essa leitura. Então cristãos ortodoxos podem ler Gênesis de uma forma não literal. Agora, isso significa crer numa evolução? E o que crer numa evolução pode prejudicar a nossa compreensão da fé? O primeiro ponto que a gente deve entender é que essa tentativa de ler Gênesis de forma não literal não é uma coisa moderna. Isso não é algo que surge pós-Darwin, pelo contrário, desde a patrística a gente presencia essa leitura não literal de Gênesis, né? No próprio Agostinho de Hipona e Ireneu de Lyon vão trazer uma perspectiva de que Gênesis os primeiros capítulos de Gênesis tem um gênero literário poético. Quero falar para você que esse martelo não está batido. Existe um espaço de discussão claro e ortodoxo dentro desse cenário. Existiam diversos outros relatos criacionais que esse povo tinha acesso, e o Gênesis vem justamente para combater essa ideia de idolatria a outros deuses. Por exemplo, existe um relato criacional muito conhecido da época, que é o Enuma Elish, né, que é um relato criacional de um sincretismo religioso arcadiano e sumério, que vai falar sobre a criação, de como o ser humano foi criado e tal. E Gênesis vem com uma clara resposta a esses relatos. Eles estavam inseridos em uma cultura. Gênesis utiliza desse contexto da época para ressignificar isso à luz de um Deus soberano, de um único Deus, do Deus verdadeiro. Então ele pega esses relatos criacionais, essa cultura da época, essas compreensões da época, e eles ressignificam isso para que eles entendam que, olha, tudo isso aí, ó, que estão falando, falam que os deuses são água, os deuses são não sei o que, né? Eles acreditavam muito nisso, que o Deus é o sol, o Deus é não sei o que, eles ressignificam isso e fazem, olha, o sol, as águas, tudo isso foi criado por Deus, pelo Deus de Israel, o Deus soberano. Por exemplo, eu vou ler aqui um trecho do Enuma Elish. O Enuma Elish basicamente é esse mito criacional que foi escrito em algumas tábuas, e eu tirei algum trecho específico aqui pra gente ler, só pra gente entender o que os israelitas eles tinham de conhecimento desses povos circunvizinhos. Vamos lá, a gente vai ler aqui um trecho da 6ª tábua do poema, que relata como as palavras de Deus Marduk: usarei meu próprio sangue e juntarei os ossos para formar seres, os quais chamaremos homens. Né? Saiu do próprio sangue desse Deus. Esses homens criados por mim deverão habitar a terra e trabalharão para que Amunak possa descansar. Eu os farei à imagem dos deuses e os dividirei em 2 grupos. Eles ocuparão diferentes trabalhos igualmente abençoados. Veja que o Enuma Elish fala a respeito de que os seres humanos foram criados à imagem desses deuses. E Gênesis vem combater isso. Fala, olha, vocês foram criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Então a gente percebe que existem relatos criacionais anteriores ao livro de Gênesis, são mais antigos. Contudo, Gênesis vem com uma resposta apologética. Ainda assim, existe um pulo grande entre falar isso e falar que a teoria da evolução não entra em conflito com o texto. E eu concordo com você. Existem algumas perguntas que nós precisamos fazer. Como crer na teoria da evolução entra em conflito, por exemplo, com Imago Dei? Como é que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus se a gente veio de um processo evolucionário? Ou então Adão e Eva. Existe um consenso acadêmico muito forte, né? Claro que existem críticas, isso não quer dizer que a teoria ela acerta em todos os aspectos, que ela é perfeita em todos os aspectos, que não existem estudos que tentam melhorá-la, né? Mas que ela está em descrédito não é uma verdade. A gente sabe que a teoria da evolução ela é consenso no meio acadêmico. O primeiro ponto, normalmente quando se fala a respeito de teoria da evolução, as pessoas falam que a teoria da evolução entra em conflito com a doutrina que é Imago Dei. A gente já falou sobre Imago Dei aqui no canal, você pode dar uma olhada aqui em algum card, aqui em algum lugar vai estar aparecendo um card aí para você ver o vídeo sobre Imago Dei. Para alguns teólogos, ela vai consistir na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de produzir arte, na nossa capacidade de amar, na nossa ter características que são características que provêm de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é possuir características e atributos divinos, características e atributos do próprio Deus que habitam em nós. Esses atributos, eles são deturpados pelo pecado e eles só vão ser plenamente em Cristo. A gente não vê em nenhum ponto algo que a teoria da evolução combata a Imago Dei. Por quê? Porque mesmo se nós evoluímos de um ancestral comum, ainda assim nós podemos ter características provenientes do Deus vivo. O ponto é que, vendo as definições de Imago Dei, você pode ver no vídeo que eu marquei também, claro que isso acarreta em uma série de coisas, mas nenhuma delas é negada pela teoria da evolução. Então o que eu quero mostrar é
Essa primeira a doutrina, ela não é negada pela teoria da evolução. Para a próxima doutrina, a queda, né? Se ela não nega Imago Dei, vamos ver se ela nega a queda. É a compreensão de que o ser humano pecou e ele sai desse estado original de perfeição, né? De vida com Deus, de comunhão. E para muitos teólogos, essa queda ela consiste em um T1, T2. Um momento inicial, em que Adão e Eva estão ali em relacionamento com Deus, e um T2, no qual eles cometem esse pecado e eles são afastados desse relacionamento com Deus. Se nós evoluímos de um ancestral comum, o ser humano, a raça humana, né, entende-se Adão como um representante ali da raça humana, a queda em si, que é basicamente uma transgressão, uma ruptura desse relacionamento com Deus, a teoria da evolução não necessariamente nega isso. Porque se a gente parar para pensar, evoluímos de um ancestral comum, existe ali a humanidade, essa humanidade pode muito bem romper esse relacionamento, que acarreta em uma leitura não literalista de Gênesis. Quer dizer que não eram só Adão e Eva, existia mais pessoas. E aí a grande pergunta que eu te faço, isso é estranho ao texto? Ou o texto possibilita essa visão? É esse tipo de pergunta que você deve se fazer ao ler o texto. Pô, isso aqui faz sentido à luz do texto ou não faz? Será que não pode existir queda quando existe a explicação utilizada pela teoria da evolução? Então, se você for ler de forma literal, provavelmente você vai discordar, porque necessariamente é preciso que seja somente Adão e Eva, né? Só que aí, além da queda, desse ponto específico, né, nós temos o pecado original. Necessariamente vai falar sobre a historicidade de Adão e Eva. Dentro da teoria da evolução, eu não tenho somente Adão e Eva, eu tenho diversos outros. E a humanidade, ela vem de um ancestral comum, ela surge em grupo. Ela não surge em um único indivíduo. E a doutrina da queda, do pecado original, são pontos fundamentais dentro do cristianismo. Isso não pode ser negado. A gente não pode negar a doutrina da queda e do pecado original. Sem isso, sem o pecado original, sem esse estado de depravação do homem, sem essa ruptura da Imago Dei, sem esse distanciamento desse relacionamento com Deus, a gente deixa de fazer todo sentido o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então nós precisamos ler, entender, buscar compreender, relacionar esses pontos, mas sem negar essas doutrinas bíblicas, porque se a gente nega isso, na minha visão, nós perdemos um cristianismo ortodoxo e nós nos distanciamos de um debate sério a respeito da fé cristã. Então o ponto que fica é como enxergar a historicidade de Adão e Eva dentro de uma perspectiva da teoria da evolução. Existem basicamente três visões, assim, em resumo. A primeira diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A primeira visão concorda com a historicidade de Adão e Eva, portanto acredita que foram seres humanos reais. Contudo, exclui a ideia de que esse casal seriam os únicos progenitores da raça humana. Esse primeiro ponto de vista vai acreditar que a humanidade surge em grupo, contudo, Adão e Eva eram representantes, né, eram os escolhidos ali para representar especificamente a raça humana. Inclusive, isso é muito utilizado para justificar a criação de outras cidades, como aquelas pessoas se relacionavam com outras, né? Existe assim, Caim foi para tal lugar e fundou a cidade, não sei o que, e surge aquelas dúvidas. Mas como assim? Existiam outras pessoas? E assim, existe fortes indicações dentro do próprio texto que sim, Adão e Eva não foram os únicos, né? Mas que existiam outros. E essa é a visão que Timothy Kelly e Billy Graham defendem, basicamente. Então, assim, são dois teólogos renomados, teólogos muito conhecidos, teólogos ortodoxos, que escreveram livros muito importantes dentro do debate da teologia cristã contemporânea. Uma segunda visão, e essa visão eu já acho ela um pouco estranha, a primeira eu já acho ela mais aceitável e ela faz todo sentido, na verdade. Esse segundo ponto é que Adão e Eva eram representantes pontuais na história. Depois da criação, passa-se um tempo e Deus pega em um ponto separado da história para ser representante desse povo. Vou ler aqui um pouquinho só para que essa segunda visão ela fique mais clara para você. Adão e Eva são representantes recentes, vivendo talvez há aproximadamente 6.000 anos aí no Antigo Oriente Próximo, em vez da África, em um período em que os seres humanos se dispersaram por toda a Terra. Deus então se revelou especialmente a um casal de agricultores que conhecemos como Adão e Eva, pessoas reais, porém em um momento posterior da história da humanidade. E a terceira visão é uma interpretação, e aí que essa talvez seja a mais polêmica dentre todas, é que Adão e Eva, na verdade, não são figuras literais, vão interpretar Adão e Eva como arquétipos da humanidade e como figuras meramente alegóricas.
E essa visão de alegoria, ela é defendida, por exemplo, pelo Alistair McGrath, um dos principais apologetas aí que a gente tem contemporâneos. E ela vai falar basicamente o seguinte: apresenta Adão e Eva como histórias simbólicas do mesmo gênero de outras literaturas do Antigo Oriente Próximo, concordando que eles transmitem importantes verdades teológicas inspiradas sobre Deus e a humanidade, contudo negando a historicidade desses personagens. Então é uma visão um pouco diferente, né? E aí você vê que, mesmo com visões diferentes, você pode discordar de uma ou de outra, mas você vê que esses teólogos defendem essas três visões a respeito de Adão e Eva e da historicidade. Como as doutrinas principais defendidas em Gênesis podem ser mantidas, mesmo por aqueles que defendem o criacionismo evolucionário. Defendem que Deus criou o cosmos e guiou esse processo através de processos biológicos, assim como mantém o cosmos até hoje através de processos biológicos, físicos, químicos, e criou o cosmos de forma maravilhosa em sua magnitude, em sua soberania. Nós temos hoje o mundo funcionando em perfeito estado. Deus é soberano para criar da forma como Ele quiser. O que nós queremos com esse vídeo é simplesmente mostrar que o texto possibilita essa visão, justamente pelo contexto da época, pelo público-alvo da época, pelo objetivo do livro, que era uma resposta apologética a esses outros relatos criacionais, ver que outros cristãos ao longo da história, cristãos ortodoxos, sérios, genuínos, também defendiam essa visão de que sim, é possível. Então veja, não é dizer que é correto ou não é correto, mas que existe a possibilidade de defesa disso também, porque isso não é estranho ao texto. Então a atribuição de que exige a necessidade de uma leitura literalista de Gênesis 1, 2 e 3 é algo que é estranho ao próprio texto, porque a gente vê que o contexto, a gente vê que o objetivo não obrigatoriamente exige isso. O objetivo desse vídeo era basicamente explanar e expor esses tópicos de forma superficial, é claro. Isso aqui não chega a ser um debate aprofundado, existe muito mais material a respeito disso. Eu vou deixar no link aqui alguns materiais auxiliares para vocês ampliarem a discussão. Deixem nos comentários o que você acha a respeito disso, se você ficou com alguma dúvida, se você achou que faltou explicar algum ponto, que foi superficial demais. Então deixem aí nos seus comentários. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o comum, mais longo do que o normal, mas o nosso objetivo sempre é conversar a respeito da fé e entender que nenhum tema ele é obscuro o suficiente que não possa ser conversado, porque o Deus que nós servimos ele é soberano e ele não pode ser negado por nada. Então, se nós cremos num Deus soberano, não tem por que ter medo de conversar ou de explicar, debater, falar a respeito de algum tema específico. Espero que esse vídeo tenha agregado algo na sua vida. Em algum momento aí de discussão na faculdade, na escola, você pode entrar em um conflito e achar que a fé cristã necessariamente acarreta em um suicídio intelectual, ou em negar a ciência, ou em se afastar de um debate científico sério, mas pelo contrário, o Deus ao qual servimos é criador dos céus e da terra, e com isso também da ciência, e ele é soberano sobre todas as coisas. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, deixa aí seu like aí pra gente, e até semana que vem. Seja corpo, seja igreja, seja luz.